Olá a todos, sou o professor Ricardo Abdala. Vamos trabalhar aqui com o seguinte tema, pessoal: números racionais. Eu botei um aqui porque eu estou abordando e deve continuar para números reais, tá? Seria a parte 2. Então, aqui meu canal no YouTube é RCAV Matemática. Assine o canal porque eu vou colocar as novidades, vou acrescentar mais vídeos e vocês vão ficar notificados. Outra coisa é para vocês botarem um comentário daquilo que vocês não estão entendendo, aquilo que precisa ser mais detalhado. E aí eu vou pegar essa parte, apesar de estar um vídeo médio em termos de tempo, nem tão grande nem tão curto, e aí eu vou exemplificar mais, colocar mais detalhes para que vocês possam tirar a dúvida de vocês. Então mande os comentários aí que eu vou tentar atender todos, com toda certeza. Bom, números racionais. Vamos olhar aqui a definição, tá? O conjunto dos números racionais é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Assim, se um número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional. De tudo que foi dito aqui, pessoal, gravem a parte de fração. Essa é a parte principal. Então, vamos seguir em frente. O que é fração? E também eu falei que é importante fração, mas vamos lembrar o que é fração. Definição. Fração é uma divisão entre números inteiros, representada da seguinte maneira: A, um traço B. Vamos ler de novo? A sobre B. Vamos ler de novo? A sobre B, ou A dividido por B. Onde o A, que está em cima, ele é o numerador. E o B, que está aqui embaixo, é o denominador. Se fosse fazer aquela divisão clássica, esse seria o dividendo e esse aqui seria o divisor, tá? Mas quando a gente coloca nessa forma aqui, ó, eu vou chamar esse aqui, o de cima, de numerador e o de baixo de denominador. Essa aí é a formalidade da teoria. Assim, para que seja uma fração, os números A e B precisam ser inteiros. E o número B sempre será diferente de zero, porque não pode pegar um número e dividir por zero. Seria uma indeterminação, tá? Seria impossível fazer isso. Melhor dizendo, seria impossível. Bom, vamos ler. Pessoal, vamos ler a definição formal de números de número racional. Seria o que é um conjunto, entre chaves, são os elementos desse conjunto. Como é que é a definição disso? A definição que é uma fração na forma A sobre B, onde o A pertence aos números inteiros e o B pertence aos números inteiros, mas está vendo esse asterisco aqui? Isso significa que não tem zero. Então vamos ler de novo. Que é o conjunto das frações A sobre B, tal que, essa barrinha tal que, né? Tal que A pertence a Z e B pertence ao Z sem asterisco. Ou seja, pertence a todos os números inteiros positivos e negativos, e o B também pertence a todos os números inteiros positivos e negativos, mas não inclui o zero. Nessa definição, dizemos que o conjunto dos números racionais é composto por todas as frações de A e B, de A por B, em que A é um número inteiro e B é um número inteiro diferente de zero. Onde é que está escrito diferente de zero? Aqui nesse asterisco aqui, ó, em cima do Z. Esse Z significa número inteiro. Vamos seguir em frente. Números racionais. As próprias frações. Qualquer fração é um número racional e vice-versa. Qualquer número racional é uma fração.
Tipos de frações. Vamos ler aqui, ó. Fração própria. 5 sobre 2, por que ela é própria? Porque o numerador que está em verde ele é maior do que o denominador que está embaixo. Ou seja, 5 é maior que 2. Então, se o número de cima for maior, é uma fração imprópria. Que são números maiores que 1 ou menores que menos 1. Não vai ficar entre 0 e 1. Fração própria, esse sim, vai ficar entre 0 e 1, porque o numerador ele é menor que o denominador. O de baixo é maior do que o de cima, então ele vai ficar sempre entre 0 e 1 ou 0 e menos 1. Fração aparente, o nome, pessoal, já diz tudo. Aparentemente é uma fração, mas na verdade não é uma fração. Ela só tem a aparência de uma fração. Ah, mas todo número é uma fração? É, mas esse aqui, especificamente, eu botei 8 sobre 2. Uma fração aparente por quê? Ela não é nem própria, nem imprópria, porque 8 dividido por 2 é igual a 4. É um número inteiro? Sim, é um número inteiro, mas também é considerado, o número inteiro é considerado uma fração, tá? Tanto os naturais como os inteiros. Todos os inteiros, todos os naturais, também é uma fração aparente. Então, 8 sobre 2, 4. Números mistos. Aqui, ó, as frações mistas, números mistos, eles são números que estão misturados. Ele mistura a parte inteira com a parte fracionária. Ele mistura a fração aparente, que seria o inteiro, e mistura com a fração própria. Quando junta os dois, vira uma fração imprópria. Bom, números mistos, pessoal, vamos relembrar aqui, ó. Eu tenho a parte inteira e a parte fracionária. Aqui vamos ler isso aqui, ó. 2 inteiros e 1 meio. Como é que seria isso aqui para transformar? Ficaria 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. E o 2 aqui embaixo repete. Repetindo, repete o 2 aqui no denominador, está em rosa. E aqui em cima eu faço de baixo para cima. 2 vezes 2, 4. O resultado disso soma com o de cima. 4 mais 1, 5. Então ficou 5 meios, que é exatamente esse que está aqui. Bom, os números inteiros. Qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Para tanto, basta dividi-lo por 1, pois todo número dividido por 1 é igual a si mesmo. Aqui é aquele mesmo caso da fração aparente. Eu vou fazer 4, posso fazer 8 sobre 2 para dar 4, como posso botar simplesmente 4 sobre 1 para dar 4 também. Vamos seguindo em frente. Vamos seguindo. Números racionais na reta numérica. Pessoal, essa parte aqui é a parte mais importante, que as provas, todas as provas, avaliações, eles têm o objetivo de fazer vocês entenderem o que é o número racional e vai pedir para vocês localizar esse número racional na reta. E esse trabalho que eu estou fazendo aqui para vocês. Entender os vários tipos de números racionais e vamos colocar isso na reta. Isso que é legal da gente aprender, porque isso é muito cobrado. Então vamos prestar aqui atenção. Fração própria. São frações em que o numerador é menor, né, que o denominador. O numerador é de cima, tá? O de cima é menor, o de baixo é maior. Ou seja, representa um número menor que um inteiro. Ou menor que menos 1, ou menor que 1, tá? Vamos lá esse exemplo aqui. 3/4. Eu botei colorido assim para poder ficar um pouco mais didático, tá? Depois vocês vão entender o porquê que eu estou botando colorido. Vamos ler de novo. 3 sobre 4 ou 3/4. Dividindo 3 sobre 4 dá 0,75. Isso aqui da esquerda é uma fração e o da direita é um número decimal. Por que é decimal? Porque tem uma vírgula aqui, ó. E aqui lá à direita tem números. Então é um número decimal. Ambos são números racionais? Sim. Os números racionais são frações e são números decimais. Ou seja, números que têm vírgula. São todos números naturais? São. São todos números inteiros? Também são, porque tanto podia ser negativo como positivo.
Então, os números racionais, além de ser fração, eles também são números decimais. Quem é o decimal aqui? 0,75. E eu vou ensinar como vamos colocar isso aqui na reta. Então, a reta sempre vai ser assim, uma reta. Um tracinho, vou botar ali o 0. Outro tracinho, 1. Se essa setinha significa que vai crescer para o lado direito. Então, eu tenho um crescimento positivo para o lado direito. Então, se o lado direito de 0 está aumentando, o lado esquerdo vai diminuindo. Então, bota menos 1. Agora vamos contar. Esse número está entre 0 e 1? Sim. Sim, porque 0,75 é um número menor que 1. E 3/4 é um número entre 0 e 1. Por quê? Porque é uma fração própria. O denominador é maior que o numerador. Então está sempre 0 e 1. Vamos marcar isso. Marquei a metade. Mas eu tenho que dividir em quantos? Aqui está em rosa. Então aqui tem quantos pedacinhos para colocar? 4. Se eu botei um pedaço aqui no meio, vou botar um aqui e outro aqui. Agora vamos contar. 0, 1, 2, 3, 4 pedaços. Esse é 1/3, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, significa 4 sobre 4, que é 1. Então, aqui como é 3/4, vamos repetir, 0, 1/4, 2/4, 3/4. E é aqui que tem que ser marcado. Eu deixei a bolinha verde para representar o 3, que é 0, 1, 2, 3. E o 4 representa 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu dividi esse inteiro aqui em 4 pedaços. Então, ele é o 3/4. Ou 0,75. Ah, professor, posso pensar em 0,75? Eu acho que é muito legal você pensar nisso. Sabe por quê? Tem duas formas de fazer. Quando a gente trabalha com fração própria, não é tão difícil trabalhar de 0 a 1. Na imprópria vocês vão ver que já é mais complexo. Então eu sempre vou aconselhar vocês a olharem também para cá, para o número decimal. Ah, professor, é difícil? Eu falei, não. Vamos sempre pensar em dinheiro. Ah, professor, mas aqui é 0 e aqui é 1. Sim, aqui é 0 real e 1 real. Como é que eu marco 0,75? Olha, ou a gente pode fazer 10 tracinhos de 10 centavos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 real. Ou eu posso fazer de 5 em 5 centavos, ou eu posso fazer de 25 em 25 centavos. Aqui é 0,75, ou seja, 75 centavos. Quantas moedas de 25 eu terei que usar? Quantos pedaços? 4, olha. 0, 0,25, 25 centavos, mais 0,25. 50 está bem no meio. 50 centavos mais 0,25. 0,75 centavos. 75 centavos, 25, 50 centavos, 75 centavos, com mais 25 centavos, 1 real. Então, se você pensar em dinheiro, eu acho melhor, tá? Só deve pensar em fração quando ela for própria. Fica mais fácil para vocês. Por que a própria? Porque é de 0 e 1, aí é mais fácil. Quando ela é imprópria, aí eu vou mostrar aqui para vocês que é um pouquinho mais complexo. Mas se você olhar o número decimal, fica fácil. Aqui eu preferi dividir... Ah, pessoal, se dividisse de 10 em 10 e aqui o 75 ficaria entre 70 e 80. Ia bater no mesmo lugar? Ia. Ia ficar o 70 aqui e 80 centavos aqui. Aqui 90 que seria 1 real. Bom, números racionais de novo na reta. Agora eu vou fazer outro exemplo aqui de fração própria, tá? São frações que o numerador é menor que o denominador. Já falamos sobre isso. Ou seja, representa um número menor que o inteiro, ou menor que menos 1. Aqui eu vou fazer com negativo, ó, menos 1 sobre 2, que é menos, o sinal continua, 1 sobre 2, 1 real. Vamos pensar em dinheiro, não tem problema não. Aqui, ó, 1 real para 2 pessoas, 50 centavos.
Vou trabalhar com o número decimal. 0, 1, menos 1, né? Se 1 lá, cresce para o lado direito. Entre 0 e 1 eu vou botar quantos tracinhos? Aqui está 2, então eu só boto 1. Por que eu só boto 1? Porque esse intervalo aqui, ó, de 0 a menos 1, ele tem que ser dividido em 2 pedaços, tá? Por isso que dá sempre um tracinho a menos. Ah, professor, mas aqui você pode pensar que é um tracinho, mas na verdade você dividiu em 2. Olha só. 0, ó. 0, 1, 2. 0. 1 meio, 2 meios. 2 sobre 2 é menos 1. Menos 2 sobre 2 é menos 1. Então, esse tracinho aqui é quem? É o meio. Mas nesse caso, como a fração é própria, também fica fácil fazer pela fração ou o número inteiro. Aqui eu botei menos 1 sobre 2 ou 0,5, que é os 50 centavos. Dá para fazer, podia dividir em 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1? Poderia. Mas eu posso marcar logo os 50 centavos? Sim. Onde é que está os 50 centavos? No centro. Entre 0 e menos R$1. Você marca aqui no centro. Menos 50 centavos. Se quiser interpretar como se estivesse devendo 50 centavos. Vamos seguir em frente. Números racionais de novo na reta. Agora outra fração própria. Aqui vou fazer um pouco mais com um número assim até é bem comum, tá? 4/5, né? Vamos ler de novo, ó, 4/5, 4 sobre 5. Eu pego o 4 dividido por 5, dá 0,8. Vamos fazer agora olhando aqui ó, os decimais aqui que eu havia comentado, né? Então 0, tem 1, do lado menos 1. Então eu vou dividir entre 0 em quantos pedaços? Ah, é 8 pedaços? Não, pessoal. Isso aqui você tem que entender que isso aqui é dinheiro. Se eu fizesse por pedaço, teria que dividir em 5 pedaços. Ou seja, 4 tracinhos. Mas aqui eu vou fazer por dinheiro. Ó. Vamos fazer agora pelos pedaços. Aqui tem um pedaço. Eu vou botar 4 pedaços, hein? 2, 3, 4. Por que eu boto 4? Porque aqui é 5. Vamos fazer a conta. Ó. 0. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços. 0, de novo, 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. 5 sobre 5 é 1. Então vou marcar onde? 4/5. Repetindo, 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. É o mesmo que 0,8? Sim, é o mesmo que 0,8. Se eu fosse fazer com centavos, seria 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. Agora eu vou fazer com menos 4/5, para não ficar embolado aqui. Eu vou fazer daquela forma que eu te falei. Vou trabalhar com números decimais agora. Vamos lá. Metade seria meio. Seria 50 centavos. Então aqui eu vou botar 4 tracinhos. Ó. 1, 2, 3, 4. Repetindo. 0, 10 centavos, 20, 30, 40, 50. Para lá eu vou botar mais 4. Ó. 60, 70, 80, 90, R$1. Onde está menos 0,8? É 80 centavos. Então vamos contar de novo. 0, 10 centavos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. É bem aqui, ó. É a mesma distância do outro? É a mesma distância, pessoal. Tanto podia fazer pelo lado da fração como no número decimal. Não tem como errar. Isso aqui eu botei negativo para não ficar no mesmo lado. Menos 0,8. Ou menos 4/5. De novo, números racionais na reta numérica, fração imprópria. Essa aqui já é mais complexa porque o número ele é maior que 1. Então não dá para pegar simplesmente a fração e marcar. Eu aconselho a trabalhar com números decimais ou números mistos.
São frações em que o numerador é maior, quer dizer, a parte de cima é maior, ou seja, representa um número maior que um inteiro. São números maiores que 1, resumidamente. O de cima maior? Então vai dar mais do que 1. Vai dar 2, vai dar 3, alguma coisa, 4, alguma coisa, 5, alguma coisa, menos 1, alguma coisa, sempre maior que 1. Então, R$3 para 2 pessoas, R$1,50 para cada. Eu botei positivo. Eu vou trabalhar com o número decimal. Agora, quando você vê 1,50, vamos pensar de uma maneira para ficar mais fácil. Eu sei que todo mundo sabe marcar 1,50, mas se você tivesse com dificuldade de trabalhar com números com fração imprópria, você desmembra, pega R$1 mais 0,5, que é 50 centavos. Olha lá, R$1 mais 50 centavos. Então eu vou passar do 1 e vou marcar a metade. Ó, 0, 1, 2. Seta para cá, porque aqui vai aumentando. Positivo para o lado direito, negativo para o lado esquerdo, que é o padrão, né? O normal que vocês vão ver nas retas nos livros, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente tem um R$1, tá aqui. Entre R$1 e 2, eu vou dividir em vários centavos. 10 centavos, 20 centavos, 30, 40, 50 é o meio, ó. 60, 70, 80, 90, R$1. Como já tem mais um aqui, 1 mais 1 dá 2. Então é assim que eu faço, ó. R$1 mais 50. Olha lá. R$1 mais 50. 1,50, certo? 1,50. Agora vamos contar, se eu quisesse só olhar para a fração imprópria, pessoal, não é tão fácil. Cada intervalo é dividido em 2 pedaços. Ó. 1, 2. Entre 0 e 2, 1, 2. E vou contar quantos aqui? Ó. 3. 0, 1, 2, 3. Mas eu não aconselho vocês seguirem esse caminho, não. Aconselho vocês seguirem, vão se trabalhar com fração imprópria, ou vai para o número misto, que vocês vão ver que é bem legal, ou fica no número decimal. Então esse aqui é 3 meios, né, como havia explicado. Vamos ver como é que é o número misto. R$1 e 1 meio. Como é que é isso, R$1 e 1 meio? 1 inteiro e 1 meio. Eu tenho uma técnica também, tem no vídeo lá, que eu falei que eu não vou entrar muito em detalhes. Dá para dividir 3 por 2 e achar isso aqui, ó. Vou deixar o link do vídeo para você transformar a fração imprópria em números mistos. Por que eu digo isso? Porque se você não souber transformar fração imprópria em números mistos, você trabalha direto com decimal, que é muito fácil. Números mistos é fácil? É, porque aqui, ó, 1 inteiro está aqui, não está? O que vem depois? 1 sobre 2. 1 sobre 2 é o quê? É meio. Aqui entre 0 e 1, e está aqui o meio, ó. Então fica 1 e meio. Números racionais na reta numérica. Pessoal, dá uma pausa, vai copiando tudo aí, porque isso aqui é uma matéria bem legal. Vou falar um pouco mais de números mistos, tá? Os números mistos são outra forma de se representar uma fração imprópria, tá? São chamados de números mistos por misturar um número inteiro e uma fração. Seja ela própria ou imprópria, tá misturando. Vamos ler isso aqui, ó. 1 inteiro e 3/5. Vou marcar os valores 0, 1, 2. O que eu faço aqui? Eu vou marcar 1, aqui é 3/5. 2, 3, 4, 5 seria esse. Então aqui já está até pronto. Ó. 1 inteiro está aqui, ó, não está? 3/5, como é que eu faço? 0, 1, 2, 3. 1 inteiro e 3/5. Vamos fazer outro exemplo. Eu vou fazer agora a transformação, tá? Repete o 5 que está aqui embaixo. Vou fazer 5 vezes 1. Depois eu vou somar com 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Repetindo, 5 vezes 1, mais 3.
5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Ou pega o 8 e divide por 5. Aí já está no... Você já está transformando as frações em números decimais. É como se eu pegasse 1, dividisse em 6 pedacinhos entre 1 e 2 e marcasse no 6. Bem fácil. Posso separar? Separa, pessoal, muito melhor. É 1 inteiro e 0,6 entre 1 e 2 é 0,6. Então repara aqui, ó, 1 está aqui, ó, 1 inteiro, tá vendo? E esse 3 quintos, se você dividir 3 quintos, vai dar o 0,6 certinho. Então olha só, 0, 1, mais 2. Então vou marcar 1, ou aqui eu divido em 5 pedaços e marco o terceiro, como eu fiz, ou então vou no 0,6, eu marco 10 pedaços, isso aqui é centavo, isso aqui é centavo, tá? Marco 10 pedaços e aqui no sexto eu marco, ó, 50, 10, 20, 30, 40, 50. Comecei com isso aqui, porque isso aqui é o meio, né? De novo, 0, aqui é R$1, né? 0. 10, ou R$1,10, né? Vou falar só dos centavos, tá? Que está separado aqui, tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 mais R$1, mais 10 centavos, 1. Mais 1 dá R$2. Então eu vou contar 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o 6 aqui, ó. Então representou R$1,60. Ah, professor, posso fazer direto como você fez aqui? Pode. Ou, se o número vier em fração imprópria, divide para você ter ele decimal. Se ele já vem em números mistos, também dá para fazer. Você vai pegar esse aqui e vai separar aqui essa fraçãozinha aqui. Vai separar esses números, né, que vai ficar um inteiro e um decimal. Dízimas periódicas. As dízimas periódicas são números decimais periódicos, ou seja, apresentam um ou mais algarismos que se repetem na mesma ordem infinitamente. Quer dizer, é um número infinito, mas ele tem um padrão. Esse padrão se chama a dízima. Esse padrão que se repete é o período. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui não, mas eu vou mostrar um pouco do que é a dízima periódica. O algarismo que se repete é chamado de período. No caso aqui, 4 sobre 9. Uma fração própria, né? Então, vou pegar o 4, ele vai ficar repetindo, vai ficar 0, né? Porque isso aqui é um número menor que 0, certo? 0, e vou repetir o 4 infinitamente. Por que vai ficar infinitamente repetindo? Porque embaixo é o 9. Toda dízima vai ter um 9 embaixo? Sim, pessoal. Eu posso até simplificar, ele pode até assumir em um determinado momento. Como se fosse 3 nonos, que dá 1/3. Depois a gente vai ver aqui. Mas isso aqui seria 0,4, 0,4, 4, 4. Se fosse marcar isso aqui na reta, eu marcaria 0,45 centavos, um pouquinho menos de 45. Eu olharia até o 0,40, que é o 40 centavos, e avançaria um pouquinho mais, que seria o 45, ou no máximo aqui, ó, 44. Estaria de uma marcação boa. Não chega a 45, mas chega a 44. 5 nonos, vou ter um monte de 5 também, 0,555. Pessoal, testa na calculadora que isso aqui é bem legal, que vai bater certinho. Depois eu vou fazer um vídeo só de dízimas periódicas, com mais complexo, né? Esse vídeo aqui é um vídeo básico, né, pessoal? Eu não estou entrando muito em detalhe. Dependendo dos comentários de vocês, eu vou melhorando mais, eu vou acrescentando, aprofundando, fazendo outros vídeos mais complexos, com mais profundidade. Então aqui é 0,55. Então aqui eu botaria 55 centavos. É entre 50 e 60. Resumidamente, vamos pensar sempre no dinheiro. 12 sobre 99, porque aqui o período são 2 períodos, tá? Então vai ficar 0,12, 0,12, 0,12. Corta aqui, ó. Como pensar em dinheiro é só pegar esses dois aqui, ó.
Eu não vou nem trabalhar na questão de arredondamento, que o objetivo não é esse. O objetivo é só olhar aqui o 12 aqui, ó. Duas casinhas, 1 e 2. Então isso aqui é o 10 centavos? Não, é o 12. Ele está entre o 10 centavos e o 20. Mas ele está muito mais perto do 12, do 10. Ele anda um pouquinho mais além do 10. 43, 0,43, 43, porque o período é 43. Então eu vou olhar o 0,43. Ele não chega nem a 45, então é acima um pouquinho de 40 centavos. 352. Aí 0,352, 352, 352, porque aqui o período é 352. 999. Bota na calculadora que vai dar certinho. O que significa isso? Significa que eu vou olhar só o 35 aqui. Né? Então eu marcaria entre o 30 e o 40, bem no meio, 35 centavos. 150, 150, 150, 150. Aqui eu vou olhar só esses dois, ó, 15 centavos. Está entre o 10 e o 20, bem no meio, 15. Vamos seguindo. Números racionais na reta numérica. Agora vamos abordar aquele número que eu falei que pode aparecer, que é o 3 nonos. O 9 não vai aparecer, tá? Menos 3 nonos. Então tem aqui os 1, 2, 3, 0, 1 e menos 1. Aqui vamos fazer da seguinte forma. Eu vou dividir isso aqui em 9 pedaços, tá? 9 pedaços. Por que eu posso fazer isso? Porque é uma fração própria. Não é imprópria. O número de baixo é maior, tá vendo? Então eu posso fazer assim. Se vocês estiverem muito inseguros, pessoal, faz tudo em decimal. Não se preocupe em fazer do jeito que eu estou fazendo. Isso aqui é só a nível didático, só para você explicar. Só para vocês entenderem melhor. Eu estou explicando de uma forma mais clara, mais fácil. Então aqui eu vou dividir em 8 pedaços. Como aqui é 9, eu vou dividir em 8 pedaços. Quer dizer, vou fazer 9 tracinhos para dividir em 9. Repetindo, se aqui é 9, eu vou dividir isso em 9 pedaços. Como? Eu vou fazer 8 tracinhos. Se aqui é 9, faz 8. Se aqui é 2, faz 1. Se aqui é 3, faz 2. É assim por diante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui. Agora eu vou detalhar melhor. Eu vou colocar o número para vocês entenderem por que tem que botar 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sei que aqui é 9, mas é porque tem 8 tracinhos, porque tem 9 pedaços. Ó. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos olhar de novo. Vamos ler de novo. Ó. 0, 1 nono, 2 nonos, 3 nonos, 4 nonos, 5 nonos, 6 nonos, 7 nonos, 8 nonos, 9 nonos, 9 sobre 9 é menos 1. Aqui só faltou botar o sinalzinho negativo, mas eu não quis botar, senão vai ficar muito carregado o desenho, tá? O vídeo ia ficar muito confuso aqui. Então, na verdade, isso aqui é só para vocês entenderem que isso aqui seriam todos negativos, tá? Então aqui eu vou marcar qual? O 3 nonos. Esse aqui, ó. Esse aqui é negativo, tá? Todos esses aqui são negativos. Bom, vou fazer de outra forma agora. Vou ter 0, 1 e 2. 0, mais 1 e menos 1. Agora dividir. Eu vou repetir o 3 infinitamente. Que número é esse aqui? Lembra que eu falei que isso aqui tem que olhar o dinheiro? Sempre olha o dinheiro. 33 centavos. 33 centavos é um pouquinho acima de 30? Sim. Então vou botar aqui para vocês verem. Ó. Vou trabalhar com o número decimal, que sempre é garantido. Ó, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50. Reparou que 50 às vezes ele bota uma barrinha um pouquinho maior? Nos livros, nos problemas, quando você vê uma barrinha um pouquinho maior, é o meio, tá? É a metade. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 centavos, 70, 80, 90, R$1. Onde está o 33? O 30 eu sei que está aqui, ó. 10, 20, 30. Ele está exatamente no 30? Não, ele está um pouquinho do lado. Por isso que bate certinho, pessoal. Bate certinho. Ah, mas o tracinho não está. Não está porque aqui eu estou indo de 10 em 10. Então eu imagino
que ele está um pouquinho mais para a esquerda do 30 centavos, no 33. Tu vê que bate quase certo aqui com o de cima. Na mesma direção, bate certinho. Aqui eu estou fazendo na mão isso aqui, né? Não está naquela precisão absurda, mas bate certinho. É uma maneira muito legal de você não perder a questão, porque não sabe marcar um ponto numa reta. Então esse aqui seria o menos 0,33. Aqui também são negativos, tá? Só não botei porque ia ficar muito de tracinho, vocês podiam ficar confusos aqui. Ia ficar muito cheio o desenho, ia ficar poluído. Então, 3 sobre 9. Daria para simplificar? É exemplo que eu te falei que o 9 nem sempre aparece. Dividindo por 3 por 3, 3 dividido por 3, 9 dividido por 3 dá 3. Então, simplifiquei o 3 nono por 3, deu 1/3. Simplificado. Então, eu vou dividir. Aqui está positivo, tá? Eu vou pegar 3 pedacinhos e vou marcar o primeiro. Ó, 1. Por que eu boto 2 tracinhos? Porque aqui é 3. Se é 3, marca 2. 0, 1, 2, 3 pedaços. Seria 0, 1/3, 2/3, 3/3, que é 1. Ó, 0, 1/3. Esse aqui, já a resposta é essa. 2/3 e aqui é 3/3. 3 sobre 3 é 1. Então, o que eu marcaria aqui? Marcaria aqui em cima. Eu só aconselho fazer assim se a dízima, se o valor for uma fração própria, porque imprópria já vimos que é melhor trabalhar com decimal ou número misto. Aqui para resumir, agora já acabou a matéria, mas aqui vamos dar uma resumida. Aqui, esse laranja aqui, ele engloba todos. Ele engloba quem? Os naturais, os inteiros. E os racionais, ele tá bem por fora. Eu vou botar de 3 em 3, tá? Naturais, 0. Esse aqui são só 3 exemplos de cada. 0, 1 mais 1 e 1 mais 5. Não entra negativo? No azul, não. Ah, mas o racionais pega isso aqui tudo? Pega. Ele pega o 0, pega o 5, pega o 1. Isso é fração? Lembra que é a fração que pode botar um aqui embaixo, um aqui embaixo, um aqui embaixo? Mesma coisa. E o Z está aqui, ó. O Z ele pega os números naturais? Pega todos os positivos. Então o que sobrou para essa parte verdinha aqui? Ó? Só os negativos. Mas isso não quer dizer que o Z seja só negativo. Ele é positivo e negativo. Então ele entra o menos 1, entra o menos 2, entra o menos 7 e vai embora. Menos 1.000, menos 2.500, número, tudo só não pode ter vírgula. Agora as vírgulas vão ficar aqui, ó. Vírgula e as frações. A definição de racionais são números fracionados. É um número, uma fração própria, imprópria e número misto. Mas pode ser tudo transformado em números decimais? Pode. Então, vou botar 3 exemplos. Esse aqui é um exemplo de números, uma fração imprópria, porque o numerador é maior. Está até negativo aqui, ó. Aqui entra positivo e negativo. E as frações imprópria, agora a própria aqui, ó, positivo, ó, 1/2, o menor, o de baixo é maior que o de cima, aqui o de cima é maior que o de baixo, então essa aqui é imprópria, essa aqui é própria. E também falei dos números decimais, que também são frações, mas aqui eu botei uma dízima. Esse aqui seria quem? Seria o 2 nonos, se você botar 2 nonos dá certinho. Então pessoal, por hoje é só, faça esse exercício aí, emite um comentário, eu vou deixar um link aqui daquilo que eu havia falado sobre números mistos, para quem quiser pegar uma fração imprópria, transformar para número misto. Então vou deixar um link aqui, vou deixar deixa os comentários para poder saber onde é que está a dificuldade de vocês, para poder eu melhorar esse vídeo. Esse vídeo eu botei de forma bem básica, provavelmente os outros vão ficar um pouco mais avançados. Um grande abraço a todos, por hoje é só.